irmãos, a paz do Senhor. Amém. Segundo livro do profeta Samuel, capítulo de número 6. Segundo livro do profeta Samuel, capítulo de número 6. Glória a Deus. Enquanto você procurou externo a Deus, minha gratidão de poder retornar a este evento. Todas as vezes que Deus abre portas, eu lembro o quão insignificante eu sou, mas o amor de Deus, a graça dele tem me dado oportunidades. Quero agradecer ao pastor Leonardo mais uma vez, a todos os obreiros que Deus vem abençoar, pastor Kerlin, pastor Wellington Lopes, pastor Valmir, todos os pastores. Deus vem abençoar a todos em nome de Jesus. 2 Samuel, capítulo de número 6. Minha esposa não está comigo, porque ela já está com um prazo já adiantado para ganhar nossa filha. Então a gente está aqui com o coração na mão, mas a minha família está cuidando dela. Eu tenho certeza que tudo vai ocorrer no tempo certo de Deus. 2 Samuel capítulo 6, todos localizaram, amém? Mais uma vez Davi reuniu todos os escolhidos de Israel, em número de 30.000. Davi se levantou e com todo o povo que tinha consigo partiu para Balaá de Judá, para de lá trazer a arca de Deus, diante de qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta acima dos querubins. Puseram a arca numa carroça nova e levaram à casa de Abinadab, que ficava numa colina. Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, conduziram aquela carroça. Levaram a carroça com a arca de Deus da casa de Abinadab, que ficava na colina. E Aiô ia adiante da arca. Davi e toda a casa de Israel se alegrava diante do Senhor com todo tipo de instrumentos de madeira, de faia, com harpas, liras, tamborins, pandeiros e símbolos. Quando chegaram à eira de Nacon, Uzá estendeu a mão para segurar a arca de Deus, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta irreverência. E Uzá morreu ali ao lado da arca de Deus. Davi ficou irado porque o Senhor havia irrompido contra Uzá, e chamou aquele lugar de Pérez Uzá até o dia de hoje. Naquele dia Davi teve medo do Senhor e disse: como poderei levar comigo a arca do Senhor? Glória a Deus. Você que se levantou pode se assentar. Glória a Deus. O profeta Samuel vai citar a respeito de Davi. Davi, quando ele vai reinar, a primeira preocupação que ele tem no seu coração é trazer de volta a arca do Senhor, trazer de volta a presença de Deus para o seu povo. Mas, em volte a isso, é mais interessante ainda, porque o capítulo 6 fala sobre o porquê do sucesso de Davi e o porquê do fracasso de Saul. Nós bem sabemos que quando Saul ele reina dentro de Israel, ele não se preocupa em buscar a arca. Saul não se preocupa em ir buscar a presença de Deus. E o que era a arca? Deus um dia apareceu para Moisés e falou: Moisés, construa um tabernáculo. Esse tabernáculo vai ter 3 pavimentos. Dentro do Santo dos Santos você vai colocar a arca de Deus. A arca de Deus tinha 1,10 m de comprimento, 70 centímetros de largura e de altura. E ela era o símbolo máximo da presença de Deus no meio do seu povo. Quando Saul, ele não se preocupa em trazer a presença de Deus, Davi, a primeira atitude que ele tem é ir buscar a presença de Deus. No reinado de Saul até tinha templo, até tinha o altar do incenso. Altar de incenso fala de oração, altar de incenso fala de adoração. Só que não havia presença de Deus, não havia a manifestação da presença de Deus. Já reparou uma liturgia de um culto? Tem pregador, tem cantor, só Deus que não desce.
Uma liturgia de um culto aonde que a festa está toda preparada, o evento, só Deus que não se manifestava. Só que quando para Saul poderia ter altar, poderia ter candelabro, mas a presença para ele era só simplesmente um utensílio. Tem muita gente que está pensando que a presença de Deus é dessa mesma forma. Está achando que a presença de Deus é só um utensílio. E quando se dá de volta daquilo que apresenta, porque acha que não tem sentido. Mas a presença de Deus era aquilo que fazia aquele lugar valer a pena. A presença de Deus é a única coisa que fazia aquele lugar ter sentido. Porque não adianta no culto ter pregador, ter cantor, ter festa preparada, mas se não tiver a presença dele, e eu estou com uma palavra de Deus para alguém nesta noite, ele não está do lado de fora não, ele está aqui dentro, ele já passou no altar, está passando no meio da igreja. Hoje você tem oportunidade para levantar as mãos e adorar esse Deus aí. Davi reúne 30 mil homens para ir buscar a arca. No capítulo 6 de 1 Samuel, os filisteus devolvem a arca num carro novo. Quando Davi chega até a casa de Abinadab, ele faz a mesma coisa. Ele prepara um carro novo para carregar a arca de Deus. Só que havia um ritual. A arca não era para ser transportada em bois. A arca era para ser... Cada 6 passos ele sacrificava e era para ser carregado no ombro dos sacerdotes, dos levitas. Davi aqui não está preocupado em si, em poder carregar a forma de Deus na corrida certa. Davi está com pressa. E esse negócio aqui de ter pressa é complicado. Porque quem tem pressa casa com quem não é para casar, faz aliança com quem não é para fazer. E quer saber de uma coisa? Quem tem pressa quebra princípios. E quem quebra princípios é quebrado pelo mesmo. Uma hora, gente, a Bíblia diz que quando eles descem a arca, pega isso aqui, a casa de Abinadab ficava no alto da colina. Quando eles chegam lá, os Aiaiô vão colocar a arca no carro novo. E eles estão descendo. Só que interessante é que na medida que eles descem na eira de Nacon, a arca tropeça. Cai para uma coisa aqui. Quando se dá a entender que eles estão subindo, eles tiveram cuidado para trazer a arca, mas na descida eles não se preocuparam. Porque tem gente que é assim, na subida não se preocupa em carregar a presença de Deus, porque para ele a agenda aberta, está tudo favorável. Mas vai chegar um dia que Deus tem uma eira de Nacon para trazer você de volta para o altar, para trazer de volta para a presença de Deus. Quer saber uma coisa? O significado da palavra eira de Nacon quer dizer lugar aonde as coisas caem. Quem quebra princípio tem uma eira de Nacon esperando você. Você vai voltar para o mesmo lugar da onde você começou. Interessante é, gente, que Davi está imitando o mesmo método que o filisteu. Os filisteus aqui representam o mundo, e a igreja nunca precisou imitar o mundo para trazer as pessoas para a igreja. A igreja sempre que influenciou o mundo. Davi está usando o mesmo método. Isso aqui é interessante, gente, porque nós não precisamos de entretenimento para trazer dentro da igreja, para agregar pessoas. Deus precisa de um povo que se chame pelo seu nome, que se humilha, que ora, exalta. Já está tranquilo, a igreja vai continuar crescendo. A outra coisa que Davi fala, ele faz uma carroça nova. Davi está usando novidade para carregar a presença de Deus. Isso aqui é complicado, porque tem muita gente que está tentando inovar, e Deus nunca precisou dessas coisas. Deus nunca precisou de inovar a igreja. Tem gente que fala que nós estamos antiquados. Cai para nós aqui, é melhor ficar quadrado do que descer redondo direto para o inferno. É melhor ficar quadrado para o mundo. Mas quando chegar um dia, isso é profético, é para quem crê, vai chegar um dia que não vai ser os diáconos que vão servir a ceia, vai ter uma mesa preparada. E o que você está vivendo hoje não se compara, porque naquele dia o próprio Deus vai dizer: vinde benditos de meu Pai para o reino que vos está preparado. Interessante é, gente, porque quem quebra princípios, olha aqui, gente, enquanto eles estão carregando a arca, Davi estava bailando, como alguém está bailando aqui, se alegrando, fazendo uma coisa errada. Esse é o retrato de algumas gerações, de algumas pessoas. Está fazendo a coisa errada e ainda fica fazendo cara de festa. Está fazendo a coisa errada e ainda fica se alegrando para as pessoas. Mas Deus nessa noite ainda vai fazer você passar pela eira de Nacon.
Interessante é, gente, que quando Deus, penso aqui, eu imagino aqui, quando eles estão passando na eira de Nacon, Deus coloca o pezão no boi, o boi está tropeçando, aí Uzá vai tentar segurar a mão na arca. Eu não sei se você entendeu isso aqui, mas pecado não se controla, pecado se foge, pecado não tem como se controlar, pecado a gente foge. Eu não sei se vai dar glória a Deus aqui nessa palavra, mas não tenta controlar pecado, pecado é para fugir dele. Aleluia. Davi se frustra e no mesmo frustramento Davi fica irado. E a arca vai parar na casa de Obed-edom. No mesmo tempo que Davi fica irado, ele sai num choque de consciência, pensando: como que eu vou fazer para levar a arca de Deus? E quando a arca chega na casa de Obed-edom, a Bíblia diz que do quintal até o interior da casa, sua casa foi abençoada. Tudo por causa do amor à arca. Não é o caixote, gente, é a reverência que se presta à arca. Eu imagino quando Obed-edom estava entrando dentro de casa, ele reunia a sua família, e ele estava falando: olha, quem está entrando aqui dentro da casa é Deus. Quem está entrando dentro da casa aqui é Deus. Aqui não é admitido pecado, aqui não é admitido imoralidade. Quem está entrando dentro da casa é Deus. Eu não sei se você vai dar glória no que eu vou falar, mas Ele está entrando na casa. Ele está entrando na casa. Ele está entrando na casa. Aqui não entra pecado, aqui não entra imoralidade. O Espírito de Deus ainda é santo. Quando souberam que que a casa de Obed-edom estava sendo abençoada, foram avisar Davi. Eu gostei disso aqui, porque Davi agora vai reunir os levitas. E quando Davi reúne os levitas, agora Davi vai fazer a coisa certa. Eles vão chamar os coaxitas e eles vão carregando a presença de Deus. Quando Davi está andando, a Bíblia diz que ele bailava com todas as suas forças. 6 passos eles andavam e sacrificavam a Deus. Você não entendeu isso aqui não? Quando você faz a coisa certa, faz a gente adorar com força. Quando a gente faz a coisa certa, faz a gente exaltar com força. O problema da minha geração é que não quer esperar o tempo de Deus. Mas quando eu espero, eu estou no caminho dele, eu posso adorar, porque não tem capeta, não tem demônio que vai parar a adoração de alguém que serve com fidelidade. Aleluia. Tem gente correndo que o diabo está rindo dele, mas tem gente que está andando 6 passos e o diabo está dizendo: não pisa aqui não, porque não importa a velocidade, o que importa é a estrutura. Não importa o tempo que você se leva a chegar, o importante é a estrutura que você tem para carregar. O texto diz, gente, que Davi está voltando para casa. E quando ele está voltando, ele está alegrando, Mical vai censurar Davi na janela, dizendo: Davi, como você vem, sendo um rei, vem como um vadio. Uma coisa que eu aprendi, que o nosso problema é a volta para casa. Porque na primeira vez que Davi foi projeto falido, não deu certo. Mas nem todo mundo vai se alegrar quando você sair daqui de volta para casa. Aleluia, só alguém entendeu isso aqui. Enquanto Davi está voltando, Mical está censurando. E na medida que Mical está censurando, agora essa mulher vai ficar estéril. E cai para nós aqui. Quando ela tenta frustrar os planos de Deus, quando ela tenta frustrar o coração de Davi, Davi não se preocupou. O importante que ele queria era carregar a presença de Deus na vida dele. Eu estou com uma palavra para alguém nessa noite aqui. Pode tentar te parar, pode tentar te frustrar, mas nessa noite, quer o capeta ou não, você vai voltar daqui saltando e adorando, cheio da presença de Deus. Aleluia, fica de pé em nome de Jesus. Aleluia. Cadê a irmã que vai cantar? Glória a Deus. A irmã Ludmila. Essa noite Deus está te dando uma oportunidade de você rever os seus conceitos e sair daqui diferente, mudado. Aleluia. Pode louvar.